Olá pessoal, Tio Léo aqui falando com vocês em mais uma das nossas aulas. Aula hoje de Geografia para o quarto ano e o nosso tema é Orientação Espacial. Um nome que parece difícil, mas quando vocês forem ver no final da aula vai ser até tranquilo, vai ser fácil. É um conteúdo muito importante para a gente poder entender aí e poder viajar, poder navegar aí nos espaços da geografia, tá bom? Vamos lá, hoje é aula de geografia para o nosso quarto ano. Peguem o livro de vocês, abram na página 26 e 27 e vamos lá. Onde eu estou? Como nos achamos no mundo? Essa é uma pergunta muito comum. Quando a gente está perdido, a gente geralmente faz essa pergunta: onde é que eu estou? Como é que eu vou achar o lugar para eu chegar? Sempre quando vamos para algum lugar, pensamos na direção em que vamos e também qual o sentido. Se é de um lado para o outro, para frente, para trás, se eu vou partir daqui para lá, enfim. Esse sentido é o que nós também podemos chamar de orientação espacial. Para saberem sua orientação, as pessoas usam a natureza, usaram ou usam a natureza, o Sol, a Lua, diversos objetos que foram se aperfeiçoando no decorrer dos anos. Vamos lá, gente. Eu quero que vocês lembrem do seguinte. Nós sempre, quando nós saímos de algum lugar, nós saímos com um destino, nós vamos para algum lugar. E para chegar nesse lugar final, a gente vai ver várias formas. Hoje a gente tem a opção de andar de carro, de chegar de carro, de chegar de bicicleta, de moto, de ônibus, até avião, a pé. Porém, nem sempre foi assim. E hoje a gente tem uma opção chamada GPS Mapas, que a gente usa bastante, mas nem sempre foi assim. Para se orientar espacialmente, para partir de um lugar para chegar no outro, as pessoas sempre usaram diversos objetos, principalmente relacionados com a natureza ou com invenções que ainda não eram tão aperfeiçoadas como são hoje. Essas invenções são chamadas de instrumentos de orientação espacial. A gente vai aprender sobre alguns desses instrumentos, desses elementos, que nos ajudam a nos orientarmos, nos acharmos para chegar em um lugar. Tá certo? Vamos lá. Essa coisa da orientação espacial, gente, ela parte do sentido que há direções e que há 4 principais direções que vão ser indicadas em um instrumento que nós chamamos de rosa dos ventos. A rosa dos ventos é um símbolo que nos ajuda um pouco sobre os vários sentidos que existem. A função da rosa dos ventos é expor e dividir os pontos de orientação geográficos. A rosa dos ventos ela é uma imagem, é um símbolo, tá aí vocês estão vendo esse símbolo. É um símbolo aí que vai ajudar aí a expor e dividir os pontos de orientação geográficos. Cada ponto desse, gente, tem um sentido específico. Vocês vão entender um pouquinho melhor já quando eu falar aí sobre o Sol. O Sol tem a ver aí, o Sol é um auxiliar aí para a gente achar esses pontos cardeais, tá bom? Existem 4 pontos principais que chamamos de pontos cardeais e 4 pontos que ficam entre os pontos cardeais, que chamamos de pontos colaterais. Aí tem aqui a imagenzinha maior, ampliada. Quais são os pontos cardeais? São 4: norte, sul, leste, oeste. Entre o norte e o leste vai ter o nordeste. Entre o norte e o oeste vai ter o noroeste. Nordeste, noroeste, não confundam. Entre o sul e o leste vai ter o sudeste. E entre o sul e o oeste vai ter o sudoeste. Vocês podem prestar atenção que é como se fosse assim, ó. Norte e leste, juntando as duas palavras. Nordeste, norte do leste, nordeste. Noroeste, norte do oeste. Junta as duas palavras, junta. Sudeste, sul do leste, sudeste. Sudoeste, sul do oeste, vai juntando. Nordeste, noroeste, sudeste, sudoeste são os pontos colaterais. Mas eu quero que vocês foquem primeiro nos pontos cardeais. Norte, sul, leste, oeste.
tá bom? A gente vai aprender como é o sentido bem definido agora, vendo um pouco sobre como é usado aí a bússola. O que é a bússola? A bússola, gente, ela é um instrumento que é usado aí nas navegações e nos aviões. A bússola, ela parece um relógio. Ela tem a aparência de um relógio. Porém, ao invés de ser um relógio, indicar as horas, ela indica para onde fica o norte. A bússola, ela é formada por um ímã e por uma agulha. Agora eu vou colocar para vocês um exemplo no meu celular. O meu celular, eu vou colocar aqui um exemplo, tá bom? E aí vocês vão entender melhor como é que funciona uma bússola. Vai rodar agora aí o vídeo. Vamos lá. Eu tô aqui com um celular em que eu baixei o aplicativo da bússola. Você coloca bússola na Play Store e você pode baixar uma bússola. Eu tô apontando aqui agora e eu vou mostrar melhor para vocês no print que eu vou gravar. O sentido que eu apontar aqui vai dizer, esse WWN é porque está em inglês, mas tem em português, ó. Eu tô apontando para esse sentido aqui, ó, quer dizer que tá ao sul. Se eu virar, ele pega por aqui, ó. Esse Nzinho tem um N que aparece, quer dizer que é norte. Eu vou mostrar melhor para vocês agora no print, mas é esse sentido, ó, que tem uma bússola. Ela indica onde é que está o norte é o 0. Digamos, se eu tivesse perdido e eu soubesse que tinha uma cidade ao norte, eu iria por ali. Ou se eu soubesse que tinha uma ao leste, essas aqui elas já apontam todos os sentidos, mas tem umas que arrumam só o norte. Mas se eu soubesse que tinha uma cidade, que eu estou no norte, eu estou aqui para o norte, e que tem uma cidade a leste ou a oeste, eu iria seguir ali. Digamos, se fosse a oeste, eu iria por aqui. Ou então eu iria por aqui. Tá certo? Gente, ó. Olha aí. O N é o norte, é o 0. A bússola ela sempre aponta para o norte. Isso é um aplicativo que eu baixei na Play Store. Ó. Norte. Se eu quiser saber que sentido é o leste, só eu ir virando. Ó. Até onde eu vejo o E aqui. Ó. Leste... Sul. Szinho aqui, ó, sul. E o oeste. Que é esse W. Porque como eu disse para vocês, aqui é em inglês, não é em português, tá bom? Continuando aqui a nossa aula, vamos agora falar um pouco sobre como a natureza nos ajuda a nos orientar espacialmente, né? Saber em que sentido nós estamos. E a gente vai falar agora do Sol. Ó, é importante destacar uma coisa. Antes de haverem aí os mapas, a bússola, a rosa dos ventos, era a natureza que era usada para fazer isso. Era o Sol, a Lua, as estrelas. Eram as três principais formas naturais que ajudavam aí nessa orientação, tá bom? Vamos lá. Antes de tudo, vamos fazer o seguinte. Descubra para que lado o Sol nasce e para que lado o Sol se põe em sua casa. Eu vou fazer aqui comigo e vocês vão fazer aí com vocês. Eu descobri, se você quiser pausar o vídeo, dê uma parada e faça aí a procura. Mas eu sei que o Sol, ele nasce para a direita. Eu vou ficar assim porque vai ajudar mais. Eu vou usar aqui a minha mão. Aí diz aqui, ó. Estenda seu braço direito para o lado que o Sol nasce. Esse aqui, esse braço aqui. E estenda o seu braço esquerdo para o lado que o Sol se põe. Esse aqui. É uma linha, não vai ter dificuldade. É assim. O Sol se põe para esse lado. O Sol nasce nesse lado. Sol põe nesse lado. Sol nasce nesse lado. O lado que o Sol nasce, que é esse lado aqui, para mim, é o lado leste. O seu braço direito vai estar apontado para o leste. Se você conseguir aí apontar o lado nascente. Ó. Nascente é o lado leste. E aí você está com o seu braço direito aqui indicado para o nascente. Poente é o lado oeste ou esquerdo. E aí, o norte vai ser aqui à sua frente, o que você está em frente, e o sul, o que você está atrás aqui, a sua retaguarda, tá bom? Essa é a forma de nos orientar. Quando você quiser saber, você tiver algum lugar, aqui eu tô, por exemplo, eu quero saber aqui para onde fica o leste. Aí eu vejo aqui, o Sol nasceu para esse lado, então é aqui.
O leste é para cá, o oeste é para cá. Então o norte é para cá. Eu tenho que ir para o norte, então eu vou para cá. Os navegadores, gente, eles faziam isso. A Lua e as estrelas. A Lua e as estrelas podem ser usadas como orientação, formas de orientação espacial. Para se orientar a partir da Lua é a mesma forma que é usada para se orientar com o Sol. Do leste ao oeste. A Lua nasce ao leste e se põe ao oeste. A Lua segue o mesmo trajeto do Sol, tá bom? Vamos lá. Agora as estrelas é diferente. Há algumas constelações de estrela que nos ajudam a achar o norte e o sul de onde estamos. Se localizando a partir das estrelas. Antes de tudo, eu quero falar para vocês o que é constelações. Constelações, gente, é o grupo de estrelas. É um grupo de estrelas. Existem várias constelações no universo e no nosso sistema solar. A gente vê várias constelações. Às vezes não percebe, mas a gente vê. E as estrelas, o estudo das estrelas, ajuda aí a criar tradições. Por exemplo, quem nunca assistiu aí, quem já ouviu falar dos Cavaleiros do Zodíaco? Eles têm a ver aí, a lenda do Zodíaco, dos Cavaleiros do Zodíaco, que é uma coisa lá da China, tem a ver com as estrelas. Outra coisa muito legal e interessante que tem a ver com as estrelas é o horóscopo. Essa coisa dos signos é vista aí a partir do movimento das estrelas. Mas isso, gente, é coisa de tradição. Não é um fato, muitas vezes. É cultura, às vezes é uma mitologia. Porém, essa coisa da orientação pelas estrelas, ela é muito real. Porque os navegadores, eles usavam muito isso. E existem várias constelações, vários grupos de estrelas que ajudam a gente a se orientar. Por quê? Porque as estrelas, gente, elas ficam fixas no céu. Eu olho aqui, ela pode estar... Eu olho aqui para um grupo de estrelas, eu vejo, dependendo de para onde for, de qual seja, pode estar me indicando o sentido. Eu trouxe o exemplo do Cruzeiro do Sul, que é a constelação mais fácil de se ver, uma das mais fáceis de se ver em um dia de noite estrelada. Vamos lá. O Cruzeiro do Sul, gente, é uma constelação formada por 5 estrelas em formato de cruz. Se olharmos para o céu à noite e virmos o Cruzeiro do Sul, estamos olhando para o sentido sul. Por isso que é Cruzeiro do Sul, porque ele fica no sul. E se você olha para o Cruzeiro do Sul, você está no sentido sul. Você está aqui inclinado para o sul. Vamos lá. O Cruzeiro do Sul é um cruzeiro. Esse cruzeiro vem de cruz. Cruzeiro do Sul. É uma constelação em formato de cruz que fica no sul. Que nem a imagem aqui está mostrando. A imagem aqui está mostrando, ó. Isso aqui é o Cruzeiro do Sul, gente. Vocês percebem por causa do destaque. Tem aqui 4 estrelinhas. Vai ter 4 estrelinhas. 1, 2, 3, 4 em formato de cruz. E uma mais ali quase no meio. E ali tá ali a meninazinha que ela se virou pro Cruzeiro do Sul, para ela ficar inclinada ao norte. Mas quando você olha pro Cruzeiro do Sul, lá no céu, quer dizer que você está inclinado para o sul. Olha isso aqui que legal. Na época das grandes navegações, os navegantes ou navegadores, eles iam pro alto mar e eles usavam as estrelas para saber qual sentido seguir e não se perderem. Isso em alto mar. Ou se eles se perdessem, gente, acontecia muitas vezes, eles olhavam para as estrelas. E eles viam assim, eles estavam lá à noite, eles viam o Cruzeiro do Sul, aí eles viam assim, o sul tá bem aqui, eu tô vendo aqui o Cruzeiro do Sul, então quer dizer que esse sentido aqui é o sul. Mas eu sei que a terra para onde eu quero ir é a oeste, é a leste. Então, eu tenho que ir para esse lado aqui. Ou então, eu tô vendo aqui o Cruzeiro do Sul, mas eu tenho que ir pro norte, então eu vou dar meia volta e vou voltar. Isso era para que eles não se perdessem lá no alto mar. Essas formas da natureza ajudavam. Outra forma que ajuda a gente hoje, agora já não mais de antes, mas de hoje, são os mapas. O que são mapas? Mapas são representações em superfície plana. O que é uma superfície plana, tio Léo? Uma superfície plana é uma superfície que não tem altura ou profundidade. Não tem isso nem isso. Ela é fina. E você vai entender como uma superfície fina. Plano é fino. Vou dar um exemplo para vocês. Uma folha de papel. Uma folha de papel é uma superfície plana. Grande parte dos mapas vai estar em folhas de papel. Cidades, bairros, países, continentes, o planeta vão estar mapeados, vão estar em um mapa.
Mapas ajudam a não nos perdermos quando vamos a algum lugar e a entendermos melhor as divisões de um espaço grande. Eu vou dar um exemplo para vocês. Se vocês depois forem lá no aplicativo chamado Google Maps ou Google Mapas, que eu já falei, colocarem lá o endereço da casa de vocês, vai aparecer a localização de vocês. Se vocês derem a pincelada assim para dar o zoom, para ampliar, vocês vão ver o nome de várias ruas próximas à rua de vocês, que vocês conhecem, porém que vocês não conseguem ver daqui. Você não consegue ver, você consegue ver de cima. O mapa, ele é uma visão de cima que eu tenho de um lugar. É uma visão maior. É o que a gente chama de visão panorâmica. Mais ou menos isso. Visão aérea, quer dizer. A planta baixa, ela é a mesma coisa que o mapa, ela é como se fosse um mapa, mas ela é usada para representar um espaço de casas, ou como casas ou prédios, espaços menores. Já eu vou explicar por quê. Tem uma diferençazinha interessante. Gente, esse aqui é o mapa da nossa cidade, é o mapa de Fortaleza. E aqui, esse pontinho vermelho é o mapa, aqui é o bairro da Granja Portugal. Eu dei um primeiro zoom, depois eu fui dar um zoom melhor aqui. E aí, achei aqui o mapa da Granja Portugal mesmo. Cheio de ruas. Olha aqui, ó, as ruas. Vocês podem ver alguma rua que vocês conhecem, algum lugar que vocês conhecem. Esse aqui é o bairro da Granja Portugal. E eu circulei 3 locais que vocês devem conhecer e que formam aqui, de um para o outro, a distância de um triângulo. Mas só que vocês não iam conseguir olhar esses 3 lugares ao mesmo tempo na realidade. Você consegue olhar os 3 assim porque é um mapa. É a nossa escola, a Escola Raio de Luz, a Praça Central da Granja Portugal e a Areninha da Granja Portugal. Vamos lá. Agora a gente vai ver um exemplo de planta baixa, gente. Aqui é um exemplo de planta baixa. A planta baixa, ela é usada para casas, né? Principalmente para casas. E uma planta baixa você faz, gente, você faz quando você quer uma casa, um modelo de uma casa. Quem é que faz uma planta baixa? Quem faz um mapa na geografia são os geógrafos, os cartógrafos. Cartógrafos é quem estuda cartografia, é o cientista da cartografia. Cartografia é a ciência dos mapas. Quem faz uma planta baixa de uma casa geralmente vai ser um arquiteto ou um engenheiro. Vai ser o pessoal dessa área. Por quê? Porque são eles os especialistas nisso. O que acontece? Acontece o seguinte. Eu vou dar um exemplo. Eu compro um terreno para fazer uma casa. Eu compro o terreno, mas eu não sei como é que vai ser ainda essa casa. Ou eu sei como é, mas eu tenho que ver aí as medidas para ver se o que eu quero dá. O que acontece? O arquiteto, ele vai criar o projeto, ele vai medir lá o terreno todinho e a partir daquele terreno ele vai criar o projeto da casa. E o projeto, ele é colocado aí em uma planta baixa, que é isso aí que vocês estão vendo, ó, onde tem cozinha. Aqui é um projeto de uma casa. Aí aqui vocês vão ver do lado que tem os tamanhos, ó, 2, 2.85, 95, 0.25 é o tamanho da... Ó, isso aqui é uma porta, isso aqui é a porta, é a abertura da porta. Esses tamanhos, gente, vão ser os tamanhos das paredes na realidade, é porque ele reduz, ele pega como se comprimisse assim, colocasse num tamanho menor. Mas aí a casa vai ter esse mesmo jeitinho, só que em tamanhos maiores. E aí, ele vai dividir cada cômodo. Ó, a sala de estar, a cozinha, esse BWC aqui quer dizer banheiro. E aqui dormitórios ou quartos, né? Isso é um exemplo de planta baixa. Por último, o GPS, Sistema de Posicionamento Global. O que é o GPS, gente? O GPS ele é uma tecnologia que nos mostra onde estamos. Ele possui bastante precisão e ajuda a localizar quase todos os lugares do planeta. O GPS ele funciona assim. Eu vou pegar como exemplo aqui o meu celular. A localização que queremos saber, a gente vai abre aqui, por exemplo, o Google Maps ou digita no Google algum local. Digito aqui e aí acontece o quê? Acontece o seguinte. Eu digito, essa informação ela é mandada para um satélite lá no espaço. Esse satélite recebe a informação, ele mapeia todo o planeta. E o que é mapear? É procurar. Ele procura em todo o planeta esse lugar. Quando ele acha, o satélite vai receber a informação que eu mandei. E aí ele vai procurar lá e achar o local. Ele acha o local. E ao achar esse local, ou essa informação, o GPS manda a resposta
do local para o meu celular ou meu computador. Eu tenho aqui um exemplo para vocês. A partir disso, a gente pode usar o GPS para localizar lugares, para saber qual caminho pegar, qual fazer, um trajeto que é melhor, ou tempo de viagem. Enfim, é muita coisa. Eu vou passar aqui para vocês verem. Ó. Eu peguei aqui, eu fiz uma busca aqui do quê? De qual seria a distância do trajeto da nossa escola para a praia. Nossa escola tá bem aqui, ó, raio de luz. A gente sai daqui, ó, segue todo esse caminho a pé. Eu fiz a distância a pé para ficar legal. Aí dá um tempo médio, ó, 4 horas e 15, 4 horas e 14, mas a distância é a mesma, 20 quilômetros. Se vocês observarem, ó, esse azulzinho aqui é o principal, mas tem aqui os cinzas também, que são trajetos alternativos, são outras opções. Até chegar aqui na Praia do Futuro, porque eu cortei o Fzinho aqui sem querer, tá bom? Eu vou colocar agora para vocês um exemplo do meu celular. Eu vou gravar um exemplo do meu celular de como geralmente eu pesquiso aqui algum lugar para ir, tá bom? Gente, a gente está aqui usando agora o aplicativo do Google Maps, né? Eu vou abrir aqui para vocês, esse aqui é meu celular, os aplicativos. E a gente vai aqui olhar um pouco sobre como é que funciona. Por exemplo, ó, aqui é o local da minha casa. Mas eu vou querer procurar aqui a partir do trabalho, que aqui no caso é a nossa escola. Eu quero procurar, por exemplo, para o centro de Fortaleza. Desculpa, Olha aí, ó, dá uma indicação, eles localizam lá, né, que é o bairro do centro. Eles dão também o horário, o tempo que leva de carro, mais ou menos. E aí eles pedem para criar rotas, ó. Eles criam rotas, provavelmente. É um tempo provável, gente, diz aqui, viu? Não é o tempo mesmo que pode ser. Às vezes é maior, às vezes é menor. Mas eles dão uma base. Isso tudo a partir do sinal do satélite. Tá bom? É isso. Bom, gente, encerramos aqui mais uma aula. Façam a atividade, respondam lá direitinho. Qualquer dúvida, qualquer questionamento, qualquer coisa que vocês não entenderam, venham falar comigo. Tio Léo tá aqui para ajudar vocês. Tio Léo tá aqui para contribuir com o aprendizado de vocês. É um conteúdo que é muito puxado isso. É meio cansativo às vezes, mas é puxado também. E aí, qualquer coisa que vocês não tiverem entendido bem, me digam. Me deem o toque que eu vou ajudar vocês, tá bom? Tá bom? Tá legal? Gente, valeu. Até a próxima aula. Próxima aula estaremos aí com conteúdo novo. E aí, qualquer coisa, vocês podem aí avisar, tá certo? Valeu!